Deputado, o que ficou do depoimento de Pedro Barusco ontem à CPI da Petrobras? Olha, duas coisas muito importantes. A primeira delas, tá, é o fato de que ele depôs aqui na CPI, deixando muito claro que os desvios de maneira organizada, eu vou usar a palavra dele, institucionalizada, metodicamente determinada, com linha de comando e execução, começaram a acontecer fundamentalmente a partir do ano de 2004. Exatamente quando se instalou o esquema do mensalão, José Dirceu encaminhou para a diretoria de abastecimento Paulo Roberto Costa, que é aquele que originalmente ligado ao PP e que depois de 2-3 anos nessa diretoria, pelos seus excelentes trabalhos, Lula o recebia em gabinete, o chamava carinhosamente de Paulinho, né? E, além disso, o Renato Duque foi, na mesma época de Paulo Roberto Costa, levado à diretoria de serviço da Petrobras e aí buscou Pedro Barusco para ser o seu gerente, o seu contador, o seu arrecadador e, na minha opinião, o fiel depositário. E aí vem o segundo ponto importante do depoimento de ontem. Pedro Barusco demonstrava alívio e um certo ar de felicidade de ter citado de 97 milhões de dólares que ele acumulou entre 2003 e 2014 nas operações, primeiro na Petrobras e depois na Sete Brasil. Eu nunca vi ninguém se aliviar por devolver R$500. Muito provavelmente, primeiro, porque esse dinheiro não era dele, na minha opinião, eu firmo suspeita de que era apenas um fiel depositário e precisava desse processo de devolução, talvez até para manter sua vida. Bom, agora, deputado Onix, muito foi citado o nome do tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Ele deve ser ouvido também pela comissão? Bom, eu inclusive propus, André e Yuri, uma acariação que deve ser votada na próxima semana entre Barusco, João Vacari e o Renato. Essa acariação a gente propôs e ontem já debatemos bastante isto. Deve haver hoje uma reunião administrativa da CPI da Petrobras, onde vai ser discutido a implantação de novas subrelatorias e o compartilhamento aí das subrelatorias, e eu vou voltar à carga para que essas acariações funcionem ou voltem a ser executadas, porque elas permitem, né, o contraditório e permitem, são muito elucidativas. Aqui teve na CPMI da Petrobras, aquela que foi mista do primeiro e segundo semestre do ano passado, o ponto alto daquela CPMI foi a acalhação entre Cerveró Costa e gestor Cerveró. Agora, deputado, essa CPI vai chegar em algum lugar? Olha, eu tenho sempre comigo que não necessariamente as CPIs precisam produzir resultados palpáveis, como foi, por exemplo, o caso da CPI dos Correios, né? Que revelou um mensalão e originou a ação penal 470. Ou então como a CPI da Terra, né, que conseguiu desbaratar na sua segunda versão todo o esquema de financiamento de organizações não governamentais em relação ao movimento do Sem Terra, fazendo inclusive com que a própria legislação das organizações não governamentais fosse mudada alguns anos depois pelo Congresso Nacional. Mas a CPI tem possibilidade de avançar nas investigações. Por exemplo, até agora, muito pouco se falou sobre as operações da Petrobras na África. E muita gente perdeu dinheiro, e muita gente ganhou dinheiro em operações africanas, né? Junto com as operações na África, caminharam obras do BNDES que não tinham na África para essas empresas que estão no cartel aí, que se organizou em torno da Petrobras e de outras áreas. Então, as contribuições vão além, vamos dizer assim, apenas do mero aspecto investigativo. Eu quero só lembrar que nós fizemos a CPI dos Correios, ainda ontem, com o deputado Carlos Sampaio, nós lembrávamos disso,
sem o Instituto da Apelação Premiada. A apelação premiada é uma derivação da CPI dos Correios. Eu tive a responsabilidade de responder pela Relatoria de Normas de Combate à Corrupção, e lá Sérgio Moro, Lucas Furtado, à época, em 2005, 2006, contribuíram com um conjunto de leis que alguns anos, 3, 4 anos depois, então já aí mais próximo de 2008, 2010, nós acabamos aprovando, e que primeiro tipificou claramente o crime de lavagem de dinheiro, que antes não tinha tipificação clara na legislação brasileira. Trouxe o Instituto da Apelação Premiada, trouxe as multas, trouxe a capacidade de recuperar parte dos recursos, que é o que hoje o juiz Sérgio Moro se utiliza em larga escala para poder recuperar um pouco, né? Bom, 2,5 bilhões que foram tirados da Petrobras. Deputado, a gente ainda tem 1 minuto. A marcha do próximo domingo, qual é a sua expectativa em relação ao que vai ocorrer no país? Olha, eu penso que o pronunciamento da presidente Dilma, absolutamente infeliz, fora de propósito, falando do reino da Noruega, né, ou do reino da Dinamarca, né, mobilizou ainda mais. Eu acredito que o que aconteceu ontem em São Paulo, na Feira Nacional de Construção, onde os funcionários e aquelas pessoas que vão trabalhar na feira, né, e os operários receberam muito mal o presidente, com vaias, tal, dentro do limite estreito da manifestação democrática, sem nenhum tipo de respeito. Nós falamos, não houve nada. Houve apenas uma vaia, né, e alguns entraram aí fora disso, né? Então, realmente, acho que há, nas redes sociais eu tenho acompanhado, há uma mobilização muito grande da sociedade, e eu acredito que no dia 15, pacificamente, uma parcela importante da sociedade brasileira vai pedir respeito de quem governa o Brasil hoje. Porque o que a gente tem visto nos últimos anos, e particularmente nos últimos meses, é um desrespeito para quem hoje trabalha e paga impostos no Brasil. E eu acho que é direito da população cobrar respeito de quem nos governa. Bom, deputado Onyx Lorenzoni, deputado do Democratas do Rio Grande do Sul, obrigado pela entrevista aqui ao Band News no meio do dia. Uma boa tarde e um bom trabalho, deputado. Da mesma forma, uma boa semana de trabalho para ti, André, para toda a equipe da Band, para todos. Obrigado. Grande abraço.